E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa matéria de Fisiologia 1 e vamos começar agora a falar sobre fisiologia hematológica, né? Sobre a fisiologia do sangue. Na nossa última aula, nós encerramos a parte da fisiologia cardiovascular, né? Da fisiologia circulatória, e agora nós vamos ver sobre a fisiologia hematológica, fisiologia do sangue, transporte dos gases, composição do sangue e assim por diante, ok? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso novo tema. Então, provavelmente, a classificação do sangue, vocês já tiveram isso lá na histologia, com a professora da histologia, né? Então, o sangue ele é classificado como um tecido conjuntivo especializado, certo? É um tecido hematopoético. Junto, ele contribui para aquela homeostase. Lembra que a homeostase era aquele equilíbrio que a gente tinha comentado nas nossas primeiras aulas de fisiologia, não era isso? Só que eu falei para vocês que eu tinha dois principais sistemas que participavam dessa homeostase, não era isso? Que era o sistema nervoso e o sistema endócrino. Perfeito. Então, o sistema nervoso capta as informações do ambiente e o sistema endócrino libera as substâncias químicas necessárias para manter essa homeostase. Só que essas substâncias químicas, conhecidas como hormônios, elas precisam de um meio líquido para ser levadas até onde eu preciso, não é isso? Ela precisa de um transportador, que no caso é o nosso sangue. Então, por isso que ele também contribui para a nossa homeostase, ok? Lógico, os dois principais é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Mas o sistema circulatório, o sangue, ele também participa dessa homeostase. Ele está contido dentro do aparelho circulatório, que nós vimos, né, o sistema cardiovascular, e esse sistema cardiovascular é um compartimento fechado, ou seja, não tem abertura. Se eu tivesse aberturas, eu perderia este tecido, né, perderia o sangue, tá? Então, a partir das contrações do coração, esse sangue ele é movimentado de uma forma regular e a minha volemia gira em torno de 7 a 8% do meu peso corporal. Então, se você pesa 70, 80 quilos, 50, 60 quilos, 7 a 8% desse peso é sangue, ok? Então, isso é o que nós chamamos de volemia. E quando nós falamos em função do tecido sanguíneo, né, ou função do sangue, aí a gente pensa sempre em transporte, né? Transporte do quê? Dos gases sanguíneos, CO2 e oxigênio, né? Eu levo oxigênio para as células e tiro o CO2 dessas células, mas não é transporte apenas desses gases. Nós vamos ver que nós temos diversas funções para o nosso sangue. Além disso, ele também participa da defesa, né? Eu tenho células de defesa, que são os nossos leucócitos, que participam da defesa do nosso organismo. Lógico, e regula várias funções que a gente vai ver também nos próximos slides, ok? Então, vamos continuar. Então, aqui, né, como a gente já tinha falado, ele contribui para aquela homeostase e as funções. Então, está aqui as funções do nosso sangue, funções hematológicas. Está aqui a função respiratória, né? Transporta oxigênio do local de hematose, que nós vamos ver isso no segundo semestre, ou seja, dos pulmões para os tecidos, e tira o CO2, né, o dióxido de carbono, dos tecidos e leva para os pulmões. Por isso que o ar que nós expiramos é um ar rico em dióxido de carbono. Quando nós falamos em função também, temos que lembrar da função de transporte de nutrientes, não é isso? Então, a função nutritiva. Então, o sangue transporta nutrientes de onde? Do local onde esses nutrientes são absorvidos, ou seja, do meu trato gastrointestinal. Então, do meu trato digestório, esses nutrientes vão ser absorvidos e vão ser levados aos tecidos. Então, eu levo os nutrientes para os meus tecidos, só que agora também eu tiro o lixo, né? Então, essas células vão utilizar esses nutrientes para suas funções biológicas e vai ter produção também decorrente do seu metabolismo. Então, o sangue, ele também tem uma função excretora, ou seja, ele tira esse lixo formado dentro da célula e leva até os nossos órgãos que vão jogar esse lixo fora. Por exemplo, rins.
por exemplo, o fígado, ok? Então, algumas funções, transporte de oxigênio, de nutrientes e transporte também do resto metabólico das nossas células. Nós vamos ver que o sangue ele é composto basicamente por água também, então quer dizer que o sangue distribui a água para todos os nossos tecidos e órgãos, ou seja, aquele espaço intersticial, água. Eu tenho o meu citoplasma celular, que também é composto por água, então quem está levando essa água nada mais é do que o sangue. Transporta os hormônios, lembra que eu falei? Sistema nervoso capta uma informação, sistema endócrino desencadeia ou elabora a produção de uma determinada substância para uma resposta. Essa substância é o hormônio que precisa ser transportado pelo sangue. Controla a temperatura corporal, então quer dizer que a minha extremidade, a minha mão, ela é quente porque eu tenho sangue circulando nela. Quando está muito frio e as minhas extremidades ficam frias, significa que nessa região ocorreu uma vasoconstrição para distribuir esse sangue para o meu corpo. Então, consequentemente, a minha extremidade ela fica mais baixa, né? Fica gelada. Mantém o equilíbrio ácido-básico, que a gente vai ver depois, ou seja, o pH de todos os meus fluidos, e é um sistema de defesa, né? A partir das nossas células, que são os nossos leucócitos, ele também participa da defesa do meu organismo. Então, aqui nós vamos começar a ver do que é composto esse sangue, né? Meu sangue, ele é composto por duas partes, tá? Uma parte líquida e uma parte sólida. A parte líquida nós vamos chamar de plasma ou soro. A parte sólida é a nossa parte celular, que são as nossas células sanguíneas. Quem são as células sanguíneas? Hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? Então, parte sólida são as nossas células, hemácias, leucócitos e plaquetas, e a parte líquida pode ser chamado de plasma ou pode ser chamado de soro. Ah, mas como assim pode ser chamado de plasma ou pode ser chamado de soro? Essa parte líquida ela é composta basicamente por água, ok? E também proteínas que nós chamamos de proteínas plasmáticas. Se eu pegar o meu sangue, coletar ele, colocar num tubinho de ensaio, sem nada, ou seja, sem anticoagulante, o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de um coágulo e eu vou ter a presença de uma parte líquida que nós vamos chamar de soro. Para ocorrer a formação desse coágulo, algumas proteínas que estavam no plasma foram utilizadas, como, por exemplo, fibrinogênio. Então, o meu soro é a parte líquida do sangue sem essa proteína chamada de fibrinogênio, ok? Então, soro, eu vou obter ele quando eu pego meu sangue, coloco num tubo de ensaio sem anticoagulante. Consequentemente, ele vai coagular e vai consumir o fibrinogênio da minha amostra. Então, é uma amostra de sangue sem fibrinogênio. Quando a gente fala em plasma, eu vou pegar o meu sangue, colocar num tubo de ensaio que tem anticoagulante. Consequentemente, isso evita que o meu sangue coagule. Então, eu tenho separação da parte pesada, né, da parte sólida, que são as minhas células, elas se depositam no fundo do tubo de ensaio, e aí, em suspensão, eu tenho a parte líquida do sangue, que agora é chamada de plasma, porque nela, quem que eu tenho? Nela, eu tenho essa proteína chamada de fibrinogênio. Então, plasma é a minha amostra de sangue, onde eu coloco um anticoagulante. Consequentemente, essa amostra de sangue tem fibrinogênio. Soro é uma amostra de sangue que eu não coloco um anticoagulante. Consequentemente, ela vai coagular e eu não terei essa proteína chamada de fibrinogênio, ok? Então, essas são as diferenças entre esse nome de plasma e soro. Então, essa parte, então lembra que o sangue ele tem uma parte líquida e uma parte celular. A parte líquida, ela é composta, olha só, 92% dessa parte líquida é o quê? Água.
Então, a maior composição da parte líquida do meu sangue, ela é água. E também é composta pelo quê? Proteínas, os nossos eletrólitos, sódio, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco e assim por diante. O resto do metabolismo, né, o lixo celular, os nutrientes que foram absorvidos, hormônios e os gases dissolvidos, tá? Principalmente o CO2. Então, essa é a parte líquida que compõe o meu sangue. Mais de 90% é água, como vocês já viram. E eu tenho também as nossas proteínas plasmáticas, que têm várias funções importantes, não é isso? Espera aí, proteína plasmática está onde? Na parte líquida do meu sangue, não é isso? Lembra da nossa pressão osmótica ou oncótica? Ela era dada pela concentração de proteína. Lembra das forças de Starling? Pressão oncótica do plasma, não é isso? Então, pronto. Ela era dada pela concentração de proteína. As nossas imunoglobulinas, elas são proteínas, não é isso? Tem um poder tampão que depois a gente vai explicar isso. E essas proteínas do plasma, como por exemplo a albumina, serve como transportador. Então, são proteínas carreadoras de substâncias. Vamos pensar assim, um determinado hormônio produzido em um local só vai até o outro local porque ela vai pegar uma carona nessa proteína plasmática. Pegou essa carona na proteína plasmática, agora ela vai ser transportada pelo sangue, certo? E são substâncias de reservas, né? De reservas para reparação tecidual. Então, aqui, ó, albumina, globulinas e óleo fibrinogênio que nós tínhamos comentado já no slide anterior, certo? Essas são as nossas proteínas plasmáticas. Globulinas, imunoglobulinas, sistema de defesa. E a parte sólida, como a gente tinha falado, composta por células, hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácias também podem ser chamados de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Leucócitos também podem ser chamados de glóbulos brancos. Então, se eu pegar minha amostra de sangue e deixar num tubinho de ensaio em cima da mesa, o que vai acontecer? A parte pesada vai se sedimentar, ou seja, minha parte celular vai se sedimentar. Aqui, leucócitos e hemácias, e as minhas plaquetas, elas ficam localizadas aqui em cima. E a parte líquida do sangue, como eu já havia falado, 92% é composto por água, certo? E além dos outros componentes dessa parte líquida do sangue também, tá? Então, esse esqueminha a gente consegue perceber exatamente isso. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as nossas células, né? Sobre a parte sólida do sangue. Então, começando a falar sobre as nossas hemácias ou sobre os nossos eritrócitos, que é a mesma história, tá? Então, tá aqui. São células vermelhas que possuem um formato de disco, tá? Esse formatinho de disco que a gente está vendo nessa imagem aqui embaixo. Um disco com duas concavidades, tá? Uma concavidade de um lado e uma concavidade de outro lado, ok? Então, é o que a gente consegue visualizar nessas imagens, né? Ó, uma concavidade de um lado e outra concavidade do outro lado, certo? Nos mamíferos, ela é uma célula sem núcleo. Então, ela é produzida, a gente vai ver que ela vai ser produzida lá na medula óssea. Ela tem núcleo enquanto ela é produzida, porém, na hora que ela deixa a medula óssea e vai para o sistema circulatório, ela perde o seu núcleo. Então, portanto, ela é anucleada nos mamíferos. Quando a gente fala de aves, por exemplo, aí já é uma célula nucleada, ela já possui núcleo quando presente no sistema circulatório. E a função, como a gente já havia falado, né? Função de transporte de gases. Então, o oxigênio ele vai ser transportado dentro dessa célula chamada de hemácias ou chamada de eritrócitos, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eritropoiese. O que é eritropoiese? Então, éritro, né, de hemácia, de eritrócitos, de células vermelhas. Então, isso é o que a gente chama de, no caso, as nossas hemácias, né? Poiese, formação. Então, como que é formado, como que é produzida as nossas hemácias, tá? Então, isso daqui, ó, formação dos nossos eritrócitos ou formação das nossas hemácias. Como que isso vai acontecer? Então, as nossas hemácias, elas vão ser produzidas lá na medula óssea.
certo? Então, um pouco antes do nascimento, logicamente durante toda a nossa vida, essas células são produzidas lá na nossa medula óssea. Na vida fetal, elas se originam no saco vitelínico, depois baço, fígado e os linfonodos que participam dessa eritropoiese. Logicamente, depois do nascimento, o órgão que predomina, no caso, é a medula óssea. E agora a gente vai ver o que é necessário que ocorra para termos essa formação de hemácias. Então, aqui, antes de a gente começar a falar sobre os eventos necessários, né, nós temos uma célula tronco, então está aqui uma célula pluripotente, uma stem cell, ou seja, uma célula tronco, uma célula mãe, tá? Essa célula tronco, ela vai se originar naquilo que for necessário, numa célula linfóide que vai dar origem aos nossos linfócitos, ou numa célula mieloide que vai dar origem a todos os outros tipos celulares. E aí, dependendo do estímulo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu tenho um estímulo que vai fazer com que esta célula indiferenciada se transforme, por exemplo, nas nossas hemácias, tá? Dependendo do estímulo que ela recebe, ela pode se transformar em plaquetas, podem se transformar em outros tipos celulares, como, por exemplo, os nossos linfócitos. Então, lá na medula óssea, eu tenho essa célula tronco. Essa célula tronco se diferencia no que for necessário, mediante o estímulo que ela recebe. E quando a gente fala de hemácias, o estímulo necessário para essa célula tronco se transformar numa hemácia é um estímulo hormonal, um hormônio que a gente vai ver, mas ele é chamado de eritropoetina. Esse hormônio vai fazer com que essa célula tronco se transforme em uma hemácia. Então, o estímulo necessário para a célula tronco ser transformada em uma hemácia é um hormônio chamado de eritropoetina, tá? E esse hormônio ele vai ser produzido lá pelos nossos rins. Então, quer dizer que os rins estão diretamente, de uma forma indiretamente envolvidos com a produção das nossas hemácias. Então, os rins vão produzir o hormônio, que esse hormônio vai até a medula óssea e vai fazer com que essa medula óssea produza hemácia. Exato. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, olha só, eu tenho a minha célula tronco, que recebeu um estímulo, e esse estímulo foi um estímulo hormonal, né, através da produção pelos rins. E essa célula tronco, olha só, isso lá na medula óssea, né, foi se diferenciando em outros tipos celulares, certo? E depois essa célula perdeu o seu núcleo e agora essa célula já está presente no meu sistema circulatório, tá? Então, se a gente começar a ler aqui, ó, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático. O que é isso? Nada mais é do que as fases de idade da minha hemácia. Reticulócito é uma hemácia jovem, só que ela é presente onde? No meu sangue já. E, logicamente, ela termina de ficar adulta no sangue, e aí nós chamamos ela agora de eritrócito ou de hemácia. Então, quer dizer que se eu perguntar para vocês o que é um reticulócito nada mais é do que uma hemácia jovem presente no meu sangue, certo? Então, aí essa daqui é a linha, né? Igual a gente tem criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, é a mesma história, né? Então, eu tenho proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, tudo isso dentro da medula óssea. Perde o núcleo e vai para o sistema circulatório. E agora, algumas ainda serão jovens, ou seja, reticulócito, ou elas já podem ser liberadas para o sangue na sua forma adulta, que a gente chama já de eritrócito, ou a gente chama de hemácia. Então, esse mesmo slide mostra basicamente aquilo que a gente conversou lá no slide passado, né? Então, aqui, ó, todo esse quadro vermelho que vocês estão vendo aí do lado esquerdo da tela de vocês é a medula óssea. E aqui já é o meu sistema circulatório.
Então, eu tenho aqui em cima uma unidade formadora de colônia, é o que está escrito UFC, né? Uma unidade formadora de colônia eritrocitária, tá? Que através de um estímulo, que esse estímulo é a nossa eritropoetina, vai transformar essa unidade formadora de colônia, olha só, proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromático e o eritroblasto normocromático. Isso dura em torno de 4 dias. Então, depois da estimulação pela eritropoetina, a minha medula óssea já começa a produzir essas células, né? Em 4 dias, ela vai perder o núcleo e vai para o meu sistema circulatório. No sistema circulatório, eu ainda tenho um pouco de células jovens e depois agora essas células já são células adultas, tá? Então quer dizer que desde a ação deste hormônio chamado de eritropoetina até uma hemácia jovem, isso dura 7 dias. Então, se eu começo a perder sangue hoje, tenho uma hemorragia, eu vou ter resposta da minha medula óssea depois de 5 a 7 dias. Então, vamos pensar, eu doei sangue hoje, tirei uma quantidade de hemácias do meu corpo. Daqui 5 dias, eu vou ter uma resposta considerável pela minha medula óssea, certo? E o interessante para nós entendermos aqui também, ó, que aqui eu tenho uma célula grande, essa célula possui núcleo. Aqui eu ainda tenho uma célula grande, essa célula tem núcleo. E aí essa célula ela vai se diminuindo, né? Ela vai diminuindo de tamanho, ainda tem núcleo, perdeu o núcleo, foi para o sistema circulatório e agora eu tenho as minhas células. Então, tudo começou com uma célula grandona, né? Lá na medula óssea, até ser transformada numa hemácia lá no meu sangue periférico, né? Lá no meu sistema circulatório. E aí, a função das minhas hemácias é transportar, no caso, o oxigênio. Então, agora sim, listando os fatores necessários para essa eritropoiese, né? Éritro de eritrócitos, de hemácias, poiese de formação, tá? Eu preciso desse hormônio chamado de eritropoetina, tá? A eritropoetina é produzida em uma pequena porcentagem pelo fígado, só que quase sua totalidade pelos rins. Então, os rins, quando começarem a ter uma deficiência de oxigênio, lembra que eu falei para vocês? Quem transporta oxigênio nada mais é do que as nossas hemácias. Então, se eu tenho deficiência ou uma diminuição de oxigenação das minhas células, significa que está faltando alguém que transporta, né? Que no caso são as hemácias. Lógico, não significa só isso. Mas, se tenho pouco oxigênio chegando nos meus tecidos, o que meu tecido vai pensar? Espera aí, se eu aumentar a quantidade de transportador de oxigênio, vai chegar mais oxigênio para mim. Então, vamos produzir mais hemácias. Aí o meu rim aumenta a produção de eritropoetina, essa eritropoetina vai até a medula óssea e a medula óssea começa a produzir as hemácias, né? Que é aquilo que a gente já tinha falado anteriormente. Então, vamos pensar também de uma forma clínica. Se o meu paciente não tem os rins funcionais, ou seja, se ele é insuficiente renal, significa que esse órgão não funciona mais, né? Então, a parte de filtração sanguínea não acontece, mas também significa que ele também não produz eritropoetina. Se não produz eritropoetina, eu não tenho estimulação da medula óssea a produzir as nossas hemácias, certo? Esse pensamento é o que a gente tem que ter em mente, tá? A fisiologia explica todo o funcionamento do nosso organismo, né? E a patologia, qualquer patologia, vai mostrar o que de errado aconteceu. E aí eu consigo raciocinar em cima disso, tá? Então, o rim produz eritropoetina. Se o rim não funciona, ele não produz mais eritropoetina, além de não filtrar o sangue, aquilo que a gente vai ver ainda, tá? Então, consequentemente, não produzindo eritropoetina, não tenho estimulação da medula óssea e minha medula óssea deixa de produzir as nossas hemácias, ok? Para a eritropoiese também, então, como a gente já tinha falado,
precisamos de um hormônio chamado de eritropoetina. E aqui também precisamos do quê? De ferro, certo? Esse ferro ou vem da alimentação ou, logicamente, de suplementação, não é isso? Então, tá aqui, ó. Ferro da dieta, se eu não tiver, ou melhor, se eu tiver necessidade do ferro, então esse ferro vai ser absorvido e vai para o sangue. Se eu não tiver necessidade de ferro, porque meu corpo já tem o suficiente, esse ferro vai ser jogado fora, junto com o conteúdo não absorvido, né? Junto com as fezes. Então, comecem a anotar. Eventos necessários para a eritropoiese é um hormônio chamado de eritropoetina. Segundo evento necessário, ter a quantidade de ferro, certo? E esse ferro, na verdade, é para a formação de uma proteína dentro da hemácia. Então, vamos pensar aqui, ó. Isso daqui é minha hemácia, tá? E dentro da hemácia, nós temos milhões de proteínas chamadas de hemoglobina, tá? E eu vou mostrar daqui a pouquinho do que é formada essa hemoglobina. Então, é como se esses pontinhos dentro dessa célula fosse a nossa hemoglobina. Eu preciso de 21 miligramas por quilo de ferro para sintetizar essas hemoglobinas. Fonte de ferro para o nosso corpo, está aqui, a alimentação. Só que da alimentação é uma fonte secundária, não é a nossa fonte principal, certo? A minha fonte principal de ferro, ela vem da destruição de hemácias velhas. A minha hemácia, ela vai viver em torno de 120 dias, tá? Então, ela vive aí em torno de 120 dias, lógico, variação de espécie, para mais, para menos, mas de uma forma geral, 120 dias. E lembra que dentro dessas hemácias eu tenho essas hemoglobinas. E a minha hemoglobina, ela tem ferro. Então, quando eu vou destruir a minha hemácia, o que eu vou fazer com o ferro da minha hemoglobina? Reutilizá-la. Então, a fonte principal de ferro é a destruição, que a gente chama de lise, né? Das nossas hemácias velhas, certo? E eu tenho também uma proteína que transporta o ferro até aquele precursor da minha hemácia, né? Que é chamado de transferrina. Então, transferrina de transportador de ferro. Então, lembre-se, o ferro é necessário para a síntese e para a formação de hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está dentro das nossas hemácias, certo? Então, quando eu destruo essas hemácias, o ferro dentro delas, ou ferro dentro das minhas hemoglobinas, será reaproveitado, será reutilizado. Preciso de vitaminas também, né, do complexo B, como por exemplo a cobalamina. Então, olha só, preciso de um hormônio chamado eritropoetina. Preciso de ferro para a síntese das nossas hemoglobinas, que estão dentro das hemácias. Preciso de vitaminas do complexo B, como por exemplo a B12 e cobalamina, para ajudar no processo de maturação dessas hemácias. Então, não adianta eu ter estímulo, sendo que essas hemácias não têm o seu processo de maturação. De onde que vem esse complexo vitamínico B, né? Através de alimentos de origem animal ou até de suplementação vitamínica também, lógico, certo? E essa vitamina B é transportada no sangue através da transcobalamina, tipo 1 e tipo 2, certo? E o cobalto, logicamente, é essencial para a formação dessa cobalamina lá nos ruminantes, né? Daqueles animais que têm a nutrição proveniente que são herbívoros, no caso. Então, eu preciso de eritropoetina, eu preciso de ferro, preciso de cobalamina, né? Preciso de ácido fólico, preciso de vitaminas do complexo B e do complexo C, para quê? Para promover a divisão celular e a síntese do DNA. Preciso da minha tireoide funcionando normalmente e preciso dos minerais. Olha só o nosso ferro, por exemplo, para a formação de hemoglobina. Não só ferro, mas como cobre e cobalto. Então, esses são os fatores necessários para a nossa eritropoiese. Por exemplo, se eu tiver deficiência de ferro, eu fico anêmico. Se a minha tireoide não funciona normalmente,
eu fico anêmico, ou seja, não tenho produção de hemácias. Se eu tenho deficiência de qualquer vitamina, eu também tenho deficiência na produção e maturação dessas hemácias. Então, notem que são vários eventos envolvidos na formação das nossas hemácias. E aqui, né, como a gente tinha falado, dentro das nossas hemácias, nós temos as nossas hemoglobinas. Tá? Hemoglobina, que é? Nada mais é do que uma proteína, formada por 4, está escrito errado aqui, tá, galera? 4 cadeias de peptídeos, né, chamados de cadeias globínicas, e 4 anéis porfirínicos, que são chamados de grupos M. Tá? Então, vamos lá de novo. Minha hemoglobina é formada por 4 cadeias de proteínas, né? São chamadas de cadeias globínicas, e 4 anéis, ou 4 grupos M, por isso que é chamado de hemoglobina, né? Então, se a gente observar nesse desenho aqui embaixo, ó, e isso daqui, esses envolvidinhos, enovelados aqui, ó, tudo isso são as nossas cadeias globínicas. Então, aqui uma cadeia globínica, aqui outra cadeia globínica, logo aqui embaixo, ó, outra cadeia globínica, e logo aqui mais para baixo também, uma outra cadeia globínica, tá? Isso é formado por proteínas, né? Cada cadeia tem nome, cadeia alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, mas enfim, isso daí não é importante para a gente. E nós temos também os nossos grupos M's, tá? Grupos M são esses anéisinhos aqui, ó, esses grupinhos aqui. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, pronto. Nossos grupos M's, tá? E nesse grupo M, o que eu tenho? O ferro. E é nesse ferro, ferroso no caso, que o oxigênio vai se ligar, tá? Então, tudo isso daqui é uma hemoglobina. Cada hemoglobina tem 4 cadeias globínicas e 4 grupos M's, tá? E é nesses grupos M's que o ferro vai se ligar, que eu tenho o ferro, desculpa, e o oxigênio vai se ligar nesse ferro e ser transportado. Agora, imaginem dentro de uma hemácia, eu tenho milhões e milhões de hemoglobinas, e cada uma hemoglobina transporta 4 oxigênio, certo? Então, só para entendermos. E aí já vamos começar a raciocinar o tema da nossa próxima aula também. Quando a nossa hemácia é destruída, eu não vou perder proteínas. Então, eu pego essas cadeias globínicas e armazeno essas proteínas. Eu pego o ferro que eu tenho dentro da minha hemácia e reutilizo para formar novas hemoglobinas, não é isso? Então, a gente já começa a pensar nesse sentido, tá? Então, isso é a nossa hemoglobina. Então, tá aqui, né, de uma maneira um pouco mais detalhada, as nossas cadeias globínicas, formada por aproximadamente 140 aminoácidos, né? Os aminoácidos são os precursores de proteínas, certo? Então, tá aqui, ó, 2 cadeias alfa e 2 cadeias betas. O nosso grupo M tem um átomo de ferro no seu centro, certo? E esse ferro que é o responsável pela qual o nosso oxigênio vai se ligar e vai ser transportado, tá? Então, tá aqui, né? O nosso sangue ele é avermelhado por causa da nossa hemoglobina. Então, a hemoglobina é uma composição da hemácia, né? Essa porção pigmentada da minha hemácia. Onde que é formada a hemoglobina? Lá naquele eritroblasto na medula óssea. Então, lembra quando eu tinha colocado aquelas fases do desenvolvimento da hemácia? Então, lá naquela fase, que é o eritroblasto, eu tenho a síntese dessa hemoglobina, né? Então, o grupo M é sintetizado na mitocôndria desse eritroblasto, tá? Então, grupo M, mitocôndria do eritroblasto. O ferro, né, vai se ligar à protoporfirina e a porção proteica, não é? No caso, a nossa globina, tem origem no ribossomo do eritroblasto, certo? Então, um é produzido no ribossomo e o outro é produzido lá na mitocôndria. Depois eles vão se ligar
e vão dar origem à nossa hemoglobina, tá? Daqui a pouquinho vai ter um desenho para dar uma mostrada nisso para vocês. Então tá aqui, né? Nossa hemoglobina começa lá no eritroblasto basofílico ou basófilo e termina lá nos reticulócitos. Então, se tem dúvida do que é esse eritroblasto basófilo e reticulócito, voltem alguns slides, né? Voltem alguns minutinhos anteriores e deem uma olhadinha nisso que nós já começamos, tá? O reticulócito, que depois do reticulócito nós já temos as hemácias, né? São responsáveis por 35% da produção de hemoglobina. Eu preciso de ferro para sintetizar essa hemoglobina, tá? Como a gente já tinha falado, é nesse ferro que o oxigênio vai se ligar. Então aqui, né, um desenho ilustrativo, só mostrando nossa hemácia, e dentro dessa hemácia, o que eu tenho? A nossa hemoglobina, tá? As cadeias globínicas, e olha só quem que está ali no meio dessa cadeia globínica, o grupo M, tá? E nesse grupo M, essa bolinha vermelhinha do grupo M, nada mais é do que o nosso ferro, tá? Então está escrito aqui, está até mostrado aqui nesse esqueminha. Imaginem que essa hemácia está transportando milhões e milhões de hemoglobina. E cada hemoglobina tem 4 grupos M, cada grupo M tem um ferro, e nesse ferro se liga o oxigênio. Então, cada hemoglobina transporta 4 oxigênio. Então, aqui só um esquemazinho, né, mostrando para vocês. E isso daqui é um eritroblasto basófilo. Notem que ele ainda tem núcleo, tá? Depois que ele sai da medula óssea, ele vai perder este núcleo, como a gente já havia comentado. A transferrina, que é o transportador do ferro, né, está trazendo esse ferro até essa célula. A mitocôndria está produzindo o grupo M, não é isso? Olha o ferro sendo colocado aqui junto com esse grupo M. Os ribossomos produzindo a cadeia globínica, e aí elas vão se unir e vão formar a hemoglobina, tá? E aí, a partir disso, a nossa célula vai se maturando, perde o núcleo, e aí se transforma num reticulócito, e esse reticulócito em uma hemácia adulta, tá? Então, essa é a formação da nossa hemoglobina. Então, hoje, na nossa aula, nós vimos a composição desse sangue e vimos as hemácias, né? Hemácia junto com a hemoglobina. Na nossa próxima aula, nós começaremos a falar sobre a destruição dessas hemácias e falaremos também sobre os outros tipos celulares do nosso sangue. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham tido uma boa aula, que tenham aproveitado ao máximo. Façam suas anotações e qualquer dúvida, vocês venham falar comigo. Ok? Isso aí, pessoal. Grande abraço para todos.